Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, quando o nosso Deus e Pai chamou a primeira pessoa no Evangelho de seu Filho, essa pessoa se converteu, creu no Senhor Jesus, se arrependeu, e ela recebeu em sua vida o Evangelho genuíno, que era o Evangelho que ela tinha que testemunhar, que ela tinha que pregar, que ela tinha que permanecer nesse Evangelho. Esse Evangelho era o Evangelho do qual ela nunca poderia se afastar da esperança que ele trazia. Mas essa pessoa, ainda lá no primeiro século, começou bem, mas com o passar do tempo, esse evangelho, que até então era genuíno, puro e simples, por causa de alguns falsos irmãos, de algumas falsas pessoas, de algumas pessoas falsas, esse evangelho, por causa dessas pessoas, começou a ser pervertido. Essas pessoas começaram a perverter esse evangelho. E isso, ao longo dos séculos, foi só se agravando. E chegou até o nosso século, em que estamos vivendo agora. E está grave demais. Hoje, esse evangelho já está muito misturado, deturpado e pervertido. E isso quer dizer que aquele evangelho genuíno, que aquela primeira pessoa foi chamada por Deus no evangelho de seu Filho, que é o Senhor Jesus, se aquela pessoa vivesse hoje, em nossa época, ela estaria totalmente... Ela ficaria totalmente surpresa, totalmente atônita. Ficaria perplexa ao ver a que ponto chegou o evangelho pervertido, que hoje está misturado e deturpado demais. E, infelizmente, essa é uma realidade que está acontecendo. E muitos, infelizmente, por causa das denominações, estão tolerando quem venha pregando esse outro evangelho misturado, deturpado e pervertido. Eles estão ouvindo esse evangelho, a pregação desse evangelho. Estão recebendo, estão abraçando, estão consentindo com ele, estão aprovando, estão sendo cúmplices e coniventes desse evangelho, participando, se amoldaram a ele, se conformaram com ele. E isso, na vida de cada uma pessoa hoje, que está nessas denominações, causa muitas mais consequências. Muitas mesmo, são várias. E talvez a pior delas é que a consciência e a fé delas são pervertidas por causa disso. Porque o comércio, o misticismo, outras doutrinas, o amor do dinheiro, a fascinação das riquezas, as fábulas, as invencionices, as unções, a lei mosaica, o dízimo, o sábado, para quem é daquela denominação que guarda o sábado, e várias outras coisas que foram misturadas a esse evangelho, que hoje podemos chamar de evangelho misturado, deturpado e pervertido. Essas pessoas estão sofrendo mais consequências na vida. Isso afeta a vida delas. E vai fazendo com que elas vão se afundando cada vez mais em ruína e perdição. Porque é para isso que esse evangelho existe. É para isso que esse evangelho misturado, deturpado e pervertido existe. Só para levar as pessoas para a ruína, para a perdição. Só para afastar essas pessoas da verdade, com mentiras, com a deturpação das escrituras, com muitas coisas erradas, pervertidas, que infelizmente tomaram conta das denominações, onde a igreja se deixou enredar e se envolver
Não apenas pelas denominações, mas também por esse evangelho misturado do padre pervertido. Então, meus irmãos, está tudo errado. Todos são errados. Mas o Senhor Jesus, com essa mensagem aqui, quer que cada um daqueles que hoje estão errados possam voltar a acertar, possam voltar a viver na verdade do evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus espera que aconteça. Mas para acontecer, tem que existir da parte daquele que está sendo afetado diretamente por esse evangelho misturado do padre pervertido. Ele espera que essa pessoa, de forma voluntária, de forma espontânea, tome a decisão de voltar para o evangelho genuíno. De acordo com essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, para que isso aconteça. Porque essa mensagem é muito clara e simples. Quando você ler essa mensagem, de forma imediata, você não vai ter dúvida daquilo que você deve fazer, que é voltar para o evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus quer te dizer hoje através dessa mensagem. Agora que essa mensagem já foi recebida por você, você já viu essa mensagem com seus próprios olhos, agora você tem que se conscientizar, tem que compreender, tem que receber essa mensagem, para que assim você consiga tomar a decisão certa de voltar para o evangelho genuíno. Porque evangelho genuíno são as boas novas que o Senhor Jesus pregou. É o evangelho do reino. É o mesmo evangelho do reino que o Senhor Jesus disse que deveria ser pregado a todas as nações para testemunho. E ele diz que então virá o fim. Então, meus irmãos, temos que abraçar ao evangelho genuíno com firmeza em nossas vidas. E ao longo do tempo que resta de nossa peregrinação, continuarmos nesse evangelho, combatendo sempre todo o evangelho misturado do padre pervertido. A nossa obediência tem que ser o evangelho de Cristo, que é genuíno, puro e simples. Se você está enredado, envolvido por outro evangelho, está obedecendo a outro evangelho, pregando outro evangelho que já foi muito além do evangelho do Senhor Jesus, você está errado. Você está totalmente enganado. Você está iludido. Você está corrompido a sua mente. Então, isso tem que acabar em sua vida. Tem que ter um ponto final. Você tem que dar um giro de 180 graus para voltar para o evangelho genuíno. E fugir, escapar e sair fora do evangelho misturado, deturpado, pervertido, que só traz mais consequências para a sua vida. Então, se você não quer que isso mais aconteça em sua vida, se você quer que os bons resultados do evangelho genuíno aconteçam em sua vida, resultados aperfeiçoadores, resultados aprovados pelo Senhor Jesus, resultados que o Senhor Jesus concorda que estejam acontecendo em sua vida, então você tem que se purificar do erro do evangelho misturado para o pervertido, escapar dele, fugir. Ele é um fogo, ele é um fermento, fogo para te consumir, fermento para te apodrecer, para causar sua morte. E eu espero que você não queira isso para a sua vida. Mas o que o evangelho genuíno propõe para você é vida, vida em Cristo, vida salva, vida saudável, vida com consciência e fé puras, sem nenhum tipo de alteração em tempo algum, sem nenhum tipo de variação ou mudança em tempo algum. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas no evangelho é que nós nunca possamos se afastar da esperança desse evangelho, e sim permanecer na verdade desse evangelho para sempre. Isso tem que acontecer com todos nós, com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com toda a igreja de modo geral mesmo. Toda a igreja de forma unânime tem que voltar para o evangelho genuíno do Senhor Jesus. É isso que ele espera,
da igreja dele. A igreja dele tem que obedecer esse evangelho. E obedecer para sempre. Esse é uma das coisas que fará com que você seja fiel até a morte ao Senhor Jesus. É voltar para o evangelho genuíno. Então que isso possa acontecer com você em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o evangelho, hoje eu vou ler também mais uma mensagem que, assim como essa mensagem aqui, essa mensagem que eu vou ler também vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é A Nossa Mente Corrompida. Sim, meus irmãos, eu falo por experiência própria, porque nas denominações, durante algum tempo em que eu estive lá, a minha mente foi corrompida por algumas coisas erradas. Coisas que vieram até mesmo da deturpação das Escrituras. Ensinamentos errados que eu recebia. E isso deturpou a minha mente. Mas, um dia, o Senhor Jesus, o Salvador do corpo, ele me tirou de lá. Ele me fez entender que aquilo era errado. E agora eu já saí daquilo lá. E agora eu estou nesse processo de descontaminação da mente, para que a minha mente possa voltar a ser saudável, a ser pura. Longe daqueles lixos, daquelas coisas que me contaminaram e fizeram com que a minha mente fosse corrompida. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu espero que você também não queira isso para a sua vida. A sua mente, a sua consciência tem que estar puras. Não pode estar corrompidas e pervertidas. Tem que estar puras. Então, você tem que agir dessa forma. Você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. E se você ficar nas denominações, você nunca vai deixar de ter a sua mente. A sua mente sempre vai ficar pervertida. Porque é isso que acontece. Então, para você fugir disso, você tem que sair das denominações. E de tudo aquilo que está corrompendo a sua mente, a sua consciência hoje. Você tem que fazer isso. E o objetivo dessa mensagem é esse. Nos esclarecer sobre essa questão. Para que nunca mais possamos, em tempo algum, deixar com que a nossa mente seja pervertida por ninguém. Por ninguém mesmo. Então, você tem que tomar essa decisão hoje. E essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, que se chama A Nossa Mente Corrompida, vai nos ajudar. Vai trazer as soluções. Vai apresentar soluções para que isso possa acontecer em nossas vidas. Então, eu vou ler essa mensagem. Mas antes de ler essa mensagem, eu vou ler aqui, é claro, um texto das Escrituras. Porque essa questão de mente, consciência pervertida é um assunto que está nas Escrituras. E esse texto que eu vou ler aqui fala sobre isso. Porque isso quer dizer que isso já vem acontecendo desde o primeiro século. Porque esse texto que eu vou ler aqui agora, que está aqui na Epístola de Paulo a Tito, já acontecia lá no primeiro século. Então, de lá para cá, acho que você já dá para perceber, você já deve estar percebendo que já se agravou muito. Está pior do que naquela época. Muito pior, muito mais grave, muito mais frequente do que você pensa. Então eu vou ler esse texto aqui agora, que está aqui na primeira epístola de Paulo a Tito. E ele está escrito assim: Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade.
Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, meus irmãos, essa questão de mente corrompida, de consciência corrompida, já acontecia naquela época. Muitos já estavam assim. Muitos já estavam assim naquela época. E essas pessoas, elas se ocupavam com fábulas judaicas, com mandamentos de homens desviados da verdade. Esses homens, no tocante a Deus, eles professavam conhecê-lo, mas aquilo que eles professavam conhecê-lo com as suas bocas, com as suas línguas, eles o negavam por suas obras, porque as obras que eles praticavam eram contrárias, não estavam de acordo com o que Deus queria. Eram obras opostas àquilo que Deus queria que as pessoas praticassem. Então, não adiantava nada eles professarem que conheciam a Deus e estavam negando por suas obras. Meus irmãos, é assim que acontecia. E por causa disso, e por consequência disso, esses homens eram abomináveis. Esses homens eram desobedientes. E esses homens eram reprovados para toda boa obra. Então, meus irmãos, isso é só um pouco do que acontece com aqueles que se deixam que a sua mente e a sua consciência sejam pervertidas. Então, meu irmão, não deixe que a sua mente e a sua consciência sejam pervertidas, para que você não chegue a esse mesmo ponto que essas pessoas chegaram, para que a sua vida não fique assim, desse jeito. Porque a sua vida em Cristo tem que viver em concordância com essas palavras do Senhor Jesus. Tem que estar em concordância com tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar. Tem que estar em concordância com a sã doutrina, com o evangelho genuíno, com a graça, com a verdade, com o amor. Sim, só quando a sua vida estiver em concordância com tudo isso, que o Senhor Jesus aprova e concorda, aí sim, a sua mente e a sua consciência não vão ser pervertidas. Pelo contrário, elas vão estar puras, saudáveis, e vão estar totalmente impenetráveis para qualquer coisa que tente a perverter. Então vamos agora, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, vamos agir como bons soldados de Cristo Jesus, para que assim possamos viver lutando, combatendo tudo aquilo que tenta perverter a nossa consciência e a nossa fé. Não vamos deixar isso acontecer em tempo algum. Não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. Isso é errado, é um erro que não podemos mais cometer. E para ajudar ainda mais, e para esclarecer ainda mais sobre essa questão, eu vou ler então aqui a mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, que se chama A Nossa Mente Corrompida. Então, eu vou ler essa mensagem e ela começa assim. Está escrito, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, parece que aquele receio, ou seja, aquele temor e apreensão que Paulo teve ainda lá no primeiro século, hoje, em nosso século, se confirmou. E isso significa que, da mesma forma que a serpente enganou a incauta e ingênua Eva com a sua astúcia, a nossa mente, ou seja, a nossa capacidade de entender, foi corrompida. Ou seja, a nossa mente se depravou, se perverteu, de tal forma
que nos fez deixar de fazer o que é certo e nos levou a praticar o que é errado aos olhos do Senhor Jesus. E a pior e a mais grave consequência disso para as nossas vidas é que nos apartamos, ou seja, nos separamos da simplicidade e nos deixamos se envolver e se enredar por muitas coisas que são providas de complexidades que só estão complicando em muito as nossas vidas, que também se afastaram da pureza. Assim, perdemos a qualidade de quem não tem malícia. E sem termos a simplicidade e pureza devidas a Cristo, estamos muito longe de conseguirmos viver de um modo digno do Senhor Jesus e do Evangelho, e muito longe também de vivermos para o seu inteiro agrado, porque, na verdade e na real, a nossa mente corrompida está tolerando alguém que venha pregando outro Jesus. A nossa mente corrompida está aceitando espírito diferente, e a nossa mente corrompida está nos fazendo abraçar um evangelho diferente. Assim, pelas mais consequências de tudo isso e muito mais, já faz muito tempo que não estamos nem um pouco preparados para nos apresentarmos ao Senhor Jesus naquele dia como uma igreja que esteja em paz, sem mácula e irrepreensível. Por isso que nós devemos, com seriedade, com sinceridade, com verdade, com humilhação e com inteireza de coração, nos purificarmos de todos os erros que corromperam a nossa mente, a nossa consciência e a nossa fé. Nos afastarmos de tudo o que está em desacordo com a sã doutrina de Cristo. Fugirmos das riquezas e do amor do dinheiro, que só nos afogam em ruína e perdição, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Sairmos dos templos construídos por mãos humanas, que são as denominações. Não se envolvermos com o comércio, com o cristianismo e com o misticismo, e não participarmos de muitas outras coisas deturpadas e pervertidas, que são inconvenientes e não nos edificam em absolutamente nada. Por isso, nunca poderíamos se deixar dominar por nenhuma dessas coisas em tempo algum, para que assim sejamos de fato e de verdade nova massa, sem fermentos, para que tenhamos, sim, sinceridade, verdade e santidade, porque é exatamente isso o que o Senhor Jesus quer ver na sua igreja, que ele edificou sobre a pedra. Sim, meus irmãos, para esta igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra e que ele mesmo a comprou com seu próprio sangue, como está escrito, para essa igreja ele envia essa mensagem. Mensagem séria, importante, relevante nos dias atuais, para que possamos nos conscientizar de que devemos nos purificar. E essa purificação tem que começar a ser feita através dessa descontaminação de nossa mente. Ou seja, temos que fazer com que a nossa mente, a nossa consciência corrompidas e também a nossa fé, isso tem que se descontaminar, tem que se purificar. Então, cada um de nós hoje temos que nos examinar profundamente, para que assim possamos ver os erros que precisam ser reparados. Porque as deficiências da nossa fé têm que ser reparadas. Não pode continuar. Não pode continuar em nossas vidas. Não pode continuar, porque isso atrapalha o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento em Cristo Jesus. Isso atrapalha
a nossa vida de forma geral. Porque para chegarmos no final de nossa carreira aprovados, temos que nos purificar desses erros. E isso é cada um que vai fazer a sua parte para que isso aconteça. Porque o que o Senhor Jesus está vendo hoje é a realidade. E Ele está vendo que, infelizmente, muitas pessoas estão contaminadas. Estão com a consciência e a fé pervertidas. A mente também. Então, isso traz muitas mais consequências para a vida da pessoa. Mas o Senhor Jesus quer nos livrar de tudo isso. Quer nos arrebatar desse fogo. Quer nos tirar disso aí. Quer nos curar. Quer nos purificar. Mas temos que deixar. Não podemos ter dura cerviz nessa hora. Não podemos ensurdecer os nossos ouvidos. Não podemos fechar os nossos olhos. Temos que abrir os nossos olhos. Temos que ouvir com os nossos ouvidos. Temos que deixar o nosso coração sensível. Quebrar essa dura cerviz que muitos têm. Esse orgulho, essa prepotência. Não pode existir em nossas vidas em tempo algum. Isso também nos leva a muitos outros erros. Então, meus irmãos, se hoje cada um de nós hoje temos que querer chegar no final de nossa carreira aprovados, para que sejamos achados pelo Senhor Jesus em paz, sem mácula e irrepreensíveis, temos que nos descontaminar, temos que sair desses lugares que nos contaminam, que nos prejudicam, com muitas coisas erradas. A mente e a consciência e a fé das pessoas estão corrompidas por causa disso, porque se deixaram envolver e se enredar por muitas coisas erradas. Por muitos pastores, bispos e apóstolos que vêm falando coisas pervertidas por aí nas denominações. Está cheio. Então, chegou a hora disso acabar em sua vida. Ponha um ponto final nisso, definitivo. O Senhor Jesus está te dando essa oportunidade de isso acontecer. Então você tem que fazer isso acontecer. Para que assim, você, eu e os nossos irmãos estejamos juntos e possamos servir ao Senhor Jesus com fidelidade a Ele até o fim, com consciência pura, com fé sem hipocrisia, com mente descontaminada daquilo que a contaminou, daquilo que a corrompeu, a perverteu, a sujou, nos fez enxergar coisas erradas, nos fizeram praticar coisas erradas, pensar coisas erradas. Não, meus irmãos, não podemos continuar com isso. Isso é um erro que não tem mais cabimento. Não tem cabimento que isso esteja acontecendo ainda em nossas vidas hoje. Com tudo que já foi falado aqui, pelas escrituras, pela mensagem, você já tem condições de concluir, de chegar à conclusão daquilo que você tem que fazer para poder acertar, para poder viver de um modo digno do Senhor Jesus, para seu inteiro agrado, e viver de um modo digno do Evangelho, e viver longe dessas coisas, afastado dessas coisas, repelindo essas coisas de sua vida, porque essas coisas são repugnantes, são nocivas, são coisas que só servem para te destruir, para te matar. E o Senhor Jesus quer te livrar disso, dessa morte, desse mal que está acontecendo hoje. Então, que agora você se conscientize disso, para que aquilo que o Senhor Jesus quer, ou melhor, aquilo que Ele te falou hoje através dessa mensagem, possa acontecer em sua vida. Deixe isso acontecer. E se isso acontecer em sua vida, você estará começando a se purificar desses erros. Então, que você possa receber essa mensagem com seriedade em sua vida e possa praticar ela em todo o tempo, para que assim você seja recebido pelo Senhor Jesus, do jeito que Ele quer. Ele quer te encontrar em paz, sem mácula e irrepreensível, tanto na sua consciência, na sua mente e também na sua fé. Então que isso possa acontecer, meus irmãos, com todos nós,
Em nome do Senhor Jesus. Amém.